A 44ª semana epidemiológica, que monitora os casos de Covid-19 na capital, aponta 5% de positividade das amostras após semanas sem notificação de novos casos. Não há impacto em internação, mas já há esse impacto e esses dados eles são exclusivamente do setor público, oriundos do LACEN. Então é provável que se você considerasse, por exemplo, a população de mau poder aquisitivo que viaja e que é normalmente atendida pelos planos de saúde, pode até estar um pouco maior. Por quê? Porque quando essas subvariantes entram, elas entram normalmente por outros estados, por uma população que normalmente tem essa facilidade de tráfego. Então, nesse momento, é o momento que a gente está observando, monitorando, não tem impacto assistencial, mas tem, de fato, esse aumento de positividade que não é exclusivo de Fortaleza, nem do Ceará, né? Recentemente, o Instituto Todos pela Saúde, que faz o monitoramento genômico, apontou que os estados brasileiros estavam variando, chegando até 17% de positividade do centro-oeste e algumas áreas do sudeste. Então, é provável que a gente esteja vivendo um novo aumento de casos e aí a gente vai tomar as medidas necessárias. O aumento dos casos acontece em paralelo à suspeita da chegada da variante BQ1 à Fortaleza. Essa derivada da Ômicron já foi confirmada em 3 estados brasileiros: Rio de Janeiro, Manaus e Rio Grande do Sul. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde falou de novas subvariantes, ainda um desdobramento da anterior, da Ômicron, que provocou a terceira onda, que estariam circulando em algumas áreas do mundo, né, que seria principalmente a BQ1, né, que agora já foi confirmada em 3 estados brasileiros, pelo menos um caso, e a XBB, que provocou alguns casos, um surto em Singapura, mas que ainda não se conhece bem qual vai ser a dinâmica de transmissão. A Secretaria de Saúde do município faz um alerta especial para os pais de crianças. Isso porque esse grupo está com menos de 50% do público-alvo imunizado. E isso sim traz uma preocupação. Uma vez que tem menos de 50% de cobertura vacinal, esse grupo é um dos mais suscetíveis a pegarem a doença com uma gravidade maior. O que acontece quando você está tratando ainda de uma pandemia, né, de um vírus ainda em mutação e que você precisa ter uma cobertura completamente homogênea, é que você não pode ter faixas muito menos vacinadas do que outras. E a vacina é extremamente segura e sofreu muita fake news, especialmente dirigida à população infantil. Então, o apelo que a gente faz é um apelo como por exemplo, a gente estava discutindo a poliomielite recentemente. Então, é um apelo para que os pais levem suas crianças para vacinar. Né, de 3, de 4, de 5, em todas as faixas etárias de 3 a 12 anos. Nós temos uma cobertura de menos de 50%. Então, se você tem uma cobertura baixa, e se você falar de uma dose, por exemplo, a gente recentemente está agora realizando um estudo, a maioria das vacinas, ela só confere imunidade com as 2 doses. Não adianta dar uma só. Nas ruas, logo a gente encontra pessoas que não completaram o calendário com as 4 doses. 3. 3? É porque eu tomo no interior, aí como eu comecei tomando lá e não quis tomar aqui. Mas na verdade eu poderia ter tomado aqui a 4ª dose. Descuide. Leve seu filho para vacinar, seja a primeira, seja a segunda. Encare como se fosse meningite, como se fosse uma vacina de meningocócica. Faça isso, né? E em relação aos idosos, também é lembrar, né, que você teve a terceira dose. O idoso que fez terceira dose já tem muitos meses. Então, é provável que tenha uma descendência, né, imunológica. Então, ele precisa desse reforço. Né? Então, se dirija, né, nos postos, todos os nossos pontos de vacinação. Acho que a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde tem disponibilizado, né? Tem nos shoppings, tem em outros pontos, tem nas unidades básicas de saúde mais próximas da sua residência. Então, faça a vacina, que esse momento é um momento importante, que a gente ainda não sabe direito qual é a capacidade que essas novas variantes terão de provocar, eventualmente, casos mais graves.